Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Eu sou o pastor Fagner Araújo, estarei com você nos próximos minutos, porque esse é o nosso maná diário. É o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu e o seu espírito. Meus queridos irmãos, ontem nós falamos sobre a permissão de Deus para que o exército egípcio perseguisse o povo de Israel. E hoje daremos continuidade a essa série de mensagens sobre chamado, analisando a vida de Moisés, analisando o povo que Deus usou para libertar, o comportamento desse povo, como foi essas questões, e eu tenho certeza que o Senhor falará ao teu espírito por intermédio dessa palavra. Então nós estaremos lendo Êxodo capítulo 14, versículo 10, que diz o seguinte: aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é essa a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Glória a Deus. Meus queridos, chegou então o momento do confronto, porque uma coisa é você receber uma palavra de uma guerra que está chegando, outra coisa é quando essa guerra estoura e você está envolvido naquela situação. Como eu disse, tem muitos crentes que acham que por ele ser crente ele não vai enfrentar batalha na vida. Estão completamente enganados. O nosso Deus é Senhor dos exércitos. É Ele que dá vitória ao seu povo. Algumas vezes Deus te livrará da fornalha. Outras vezes Deus te livrará na fornalha. Algumas vezes Deus te livrará da cova dos leões. Em outras vezes Deus te livrará na cova dos leões. O que isso me ensina? Existem algumas coisas que eu passarei. Existem algumas situações que eu estarei envolvido nelas. E quando tudo isso começa a acontecer, que os nossos olhos começam a ver a destruição, começa a ver que a impossibilidade de fuga ela é real, a impossibilidade de força para vencer determinada batalha acaba sendo apalpável, traz um grande desespero. Diz a palavra do Senhor que quando os filhos de Israel levantaram os olhos e viram que os egípcios vinham por trás deles, o inimigo então os encantoou, de maneira que não tinha para onde fugir. Deus, de forma estratégica, os conduziu até aquele local, porque Deus sabia da vulnerabilidade do coração do seu povo, do povo hebreu. Como Deus sabe da vulnerabilidade do seu coração, da sua vida. Quantas vezes Deus permite algumas coisas em nossas vidas que nós ficamos realmente num beco sem saída, diante de uma parede que não dá para transpor. A sua força, o seu poder de ação se torna completamente mínimo diante da guerra que está chegando. E agora eles viram, Faraó estava chegando com o seu exército poderoso e eles sabiam muito bem quem eram aqueles guerreiros. Com certeza, no decorrer desses anos, eles ouviram muitas histórias desses guerreiros. Com certeza, nesses 430 anos, eles viram esse exército
sair e chegar vitoriosos no Egito, banhados de sangue, por causa dos inimigos que eles executaram. Um filme passou na mente deles, você pode ter certeza. E eles temeram muito, diz a palavra do Senhor, e clamaram ao Senhor, mas chegaram diante de Moisés, o seu líder, e começaram a reclamar. Escute uma coisa, não adianta você clamar ao Senhor e ficar murmurando com a sua liderança. Você tem que entender que quem te colocou nessa situação, se você está obedecendo a Deus, foi o próprio Deus. Não foi o seu líder. O seu líder apenas foi usado por Deus para trazer algumas orientações para a sua vida. O povo de Israel, quando percebeu a dificuldade da qual eles estavam metidos nela, imediatamente eles se levantaram contra Moisés. E diz a palavra do Senhor que eles disseram: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Você percebe que eles queriam continuar sendo escravos. Eles não queriam lutar. Eles não acreditavam da maneira correta que Deus era poderoso para libertá-los. Eles acreditavam apenas na derrota. Para eles era muito melhor ser escravo a vida inteira do que morrer no campo de batalha. Você percebe que o pensamento deles era completamente covarde, como o pensamento da maior parte daquelas pessoas que dizem servir a Deus, dizem que servem a Deus, dizem que a vida deles pertence ao Senhor, só que na hora que a coisa aperta, sente saudade do Egito, sente saudade daquele que os aprisionava no passado. Isso é muito sério. A palavra do Senhor diz aqui no versículo 12, não é essa palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos os egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. Sangue de Jesus tem poder. A escravidão, ela é um espírito que está ligado na mente do homem. Você vai continuar sendo escravo daquilo que você se submete. Se você não enfrentar o seu inimigo, se você não enfrentar aquilo que te escraviza, você continuará sendo escravo. Existia um povo ali com uma mentalidade de escravo. Não adianta você sair geograficamente de um ambiente, sendo que a sua mente continua na escravidão. Não adianta você estar dentro da igreja sentindo saudade das coisas lá de fora. Não adianta você estar curvado diante de Deus sentindo saudade do diabo. É o que mais acontece nos dias de hoje. Pessoas que, na verdade, se comprometem completamente com o inimigo por desobediência ao Senhor. Porque o seu coração verdadeiramente não está com o Senhor. Porque o seu coração está longe daquilo que Deus determinou para a vida deles. Preferem ser escravos. Preferem continuar vivendo uma vida medíocre. E foi isso que eles disseram para Moisés. Nós preferimos ser escravos do que morrer no deserto. Quero te dizer que um verdadeiro cristão prefere morrer no deserto do que servir a Satanás. Um verdadeiro cristão, servo do Deus Altíssimo, prefere ser jogado aos leões do que parar de orar. Prefere ser jogado na fornalha de fogo ardente do que se curvar diante de falsos deuses. O verdadeiro cristão prefere ser morto do que se curvar diante de outro que na verdade não é Deus. A escravidão está aqui na mente, está dentro da pessoa. Moisés imediatamente diante do povo trouxe uma palavra de um verdadeiro líder. Você que é líder, que está
assistindo esse Maná Diário, escute, o líder tem que aguentar pressão. O líder tem que ter uma palavra firme, mesmo que lá por dentro ele se sinta atemorizado, mesmo que lá dentro ele esteja passando por alguma guerra. Olha o que Moisés disse, no versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a vê-los. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Ele disse: o Senhor é quem vai nos livrar. É o Senhor que vai nos socorrer. O Senhor vai fazer vocês calarem a boca. Fiquem quietos, porque quem vai guerrear, quem vai pelejar por nós será o Senhor. Esse deve ser o posicionamento do líder, independente de qualquer coisa, independente do grau de dificuldade que esteja enfrentando. O líder tem que aguentar pressão. Quando o povo de Israel veio pressionar Moisés, Moisés disse: o Senhor nos livrará. O Senhor irá manifestar a nosso favor. E eu quero perguntar para você, qual tem sido o seu comportamento diante das guerras? O que tem saído da sua boca? Quando nós enfrentamos situações como essa, falamos muita besteira, coisas que nunca deveríamos falar. Precisamos ser mais maduros na fé e suportarmos com perseverança as provações, acreditando que o Senhor é conosco. Eu quero orar com você nessa hora, abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, pedindo ao Senhor que desperte em você um espírito de verdadeiro líder que não se mostra fraco no dia da angústia. Provérbios 24:10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Tem uma versão que é mais pesada e diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Eu quero clamar a favor da sua vida, em nome de Jesus. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder à nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro por esse homem e essa mulher. Eu clamo ao Senhor por essa vida e peço ao Senhor, desperta essa pessoa. Desperta esse irmão, meu Deus, para que possa realmente reconhecer a Tua presença, reconhecer o Teu poder, a Tua ação, a maneira como nos comportamos diante das guerras, apenas apontam para a nossa incredulidade, para a nossa falta de conhecimento com o Senhor. Porque se verdadeiramente conhecêssemos o Senhor, o nosso coração estaria tranquilo. Mas como nós não conhecemos o Senhor como deveria, nós ficamos atemorizados, ficamos perturbados. E eu peço ao Senhor, meu Deus, haja nessa vida agora. Porque é o Senhor que pelejará por ele e por ela. Traga paz neste coração. Toda arma forjada no inferno contra essa vida não prevalecerá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E Deus te abençoe. Antes de você sair, não esqueça de assinar a nossa página, de curtir esse vídeo e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Ajude outras pessoas divulgando essa mensagem para aqueles que precisam. Deus te abençoe e até amanhã, se assim o Senhor permitir. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se recebeu essa mensagem e quer receber mensagens diárias como essa, entre em contato conosco através do WhatsApp 659-9925-7557. Repetindo, 659-9925-7557. Que Deus te abençoe grandemente neste dia.